Olá, meu nome é Bianca, sou psicóloga e advogada de formação. Formei em psicologia na Unitri e em direito na Exanc. Em psicologia eu tem 13 anos, formei em 2008. Fiz estágio na época em escolar, clínica e organizacional. Foram os principais estágios que eu fiz. E nessa trajetória eu trabalhei em algumas empresas significativas, mas a que eu fiquei mais tempo foi uma escola de curso profissionalizante chamada Sebrae. As melhores experiências na área de RH e gestão de pessoas que eu tive foi no Sebrae e meus maiores contatos, na verdade, né? E no SESI, que fica dentro da BRF, da Sadia. Foram os dois locais, assim, tive outras experiências, mas acho que essas são as mais significativas no campo profissional, organizacional, pelo tempo que eu trabalhei nessa área. Sobre a relação da empresa com os colaboradores, com os funcionários, tem um tempinho já que eu não estou dentro de nenhuma organização, mas pela forma como eu vejo as empresas que eu tenho contato hoje, eu ainda vejo uma distância muito grande, em que falta muito reconhecimento da organização, da importância daqueles colaboradores. Falta a organização reconhecer a importância do seu capital humano, né? As pessoas ainda são muito tratadas como, apesar da gente já ter deixado essa época industrial lá atrás, organizações ainda carregam isso. Melhorou bastante, né? Mas ainda vejo muitas falhas e uma distância muito grande, onde a organização sente que o profissional está ali apenas para servir, né? Para servir e fazer o possível e o impossível para as demandas da organização. Então eu sinto ainda uma falta de reconhecimento. Tem mudado, tem grandes empresas já, tem empresas que desde muito tempo atrás já levava isso em consideração. Toda regra tem a sua exceção, né? E no meio organizacional não é diferente. Mas até hoje, quando eu vejo tanto no setor público quanto no setor privado, eu vejo uma distância muito grande da organização com os seus colaboradores. E eu acho que isso cada vez mais precisa diminuir. Como eu disse, já melhorou, mas ainda muito longe de um cenário, né, que nós sabemos ser ideal para as relações. O psicólogo dentro da empresa, ele na verdade depende muito aonde ele vai estar alocado para determinar qual vai ser a importância dele. Infelizmente, muitas empresas mantêm o RH com outros profissionais que não os psicólogos, né? Temos aí muitos departamentos pessoais, ok, né? Que é uma parte mais técnica, então temos muitos contadores, administradores, mas a parte de RH ainda tem muitas empresas que contratam administradores, psicólogos, advogados, para conduzir essa área. Então, depende muito de onde o psicólogo vai estar alocado, né, para descobrir o nível de importância que ele vai ter ali para conduzir. Porque a psicologia o curso nos traz um grande desenvolvimento pessoal e uma possibilidade de transcender isso, né, para a organização. Só que dependendo do jeito que a organização te fecha, você não tem muito o que fazer. E é onde, em alguns momentos, eu vejo psicólogos dentro de organizações que eles se tornam mais terapeutas, onde as pessoas vão lá para conversar e para desabafar e, enfim, para falar do setor, do que ele efetivamente agindo e conduzindo para o crescimento da empresa e dos seus colaboradores, né? Mas eu particularmente acho
essencial as empresas tratarem, terem psicólogos que tenham essa sensibilidade humana, né, justamente para diminuir essa distância de líderes com subordinados, para trazer, né, uma inserção melhor dos colaboradores, uma integração melhor dos colaboradores, mas tudo depende do quanto a organização te dá espaço, te dá liberdade para pensar e agir, né? Então isso é um pouquinho complicado. Nas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que o conceito liderança ficava um pouco distante, para ser bem sincera. Eu aprendi muito, eu tive uma equipe e acho que seria, né, um pouco complicado eu falar da minha liderança, eu acho que esse não é o objetivo aqui, e na verdade eu acho que as pessoas, né, que estiveram na minha equipe seriam ideais para falar disso, mas em relação a outras lideranças, eu não consegui identificar, tá? Nem com questão de diretor, nada. Mantinha-se realmente uma distância. Em uma das empresas no SESI, por exemplo, inclusive física, o diretor, ele falava por telefone, não tinha esse acesso remoto que nós temos hoje, mas ele falava por telefone, ele mal conhecia as pessoas pessoalmente, ele vinha uma vez a cada 2 meses para dar um feedback totalmente negativo e de forma que eu, particularmente, como profissional, não concordo, e conduzia aquilo de uma forma muito errada e embora deixando a equipe completamente destruída, né? Então, eu acho complicado falar em liderança nos locais que eu trabalhei, mesmo o diretor físico, eu não percebi uma proximidade, um contato dele com a equipe, era uma coisa mais autocrática, as pessoas temiam ele, acho que eu via mais uma chefia do que uma liderança, e infelizmente eu não tive experiências positivas com liderança, e em outras experiências profissionais que eu tive também, não foi possível ter uma boa experiência com um bom líder, né, e condutor aí da equipe, da organização. Infelizmente, essa foi a realidade que eu consegui viver dentro das minhas experiências organizacionais. Em relação à mediação de organização, né, de empregado, empregador, que era o termo mais utilizado na época que eu comecei. Não, eu particularmente tenho muitos anos, eu acredito que tem uma evolução muito grande, eu percebo isso, mas que eu tenha tido experiência dentro da organização ali, não tinha muito o interesse em uma mediação, era mais uma determinação mesmo organizacional, olha, as coisas precisam funcionar assim, e o colaborador ele precisa se adaptar. Em alguns poucos momentos, né, quando eu tinha a minha equipe, a gente conseguia conduzir, ouvir, ter aí um feedback, tentar atender também as expectativas deles. Mas era um trabalho que estava começando, não foi, mais uma vez, acho que não é possível avaliar, né? Mas eu não tive a experiência de viver uma equipe onde tinha alguém preocupado com a mediação dos meus interesses, tinha alguém preocupado com a minha comunicação com líderes. Como eu já disse, nem tenho experiência de ser liderada por alguém que eu olhasse, admirasse e desejasse seguir. Acho que eu admirei as pessoas como pessoas, né, até diretores e tudo, mas como pessoas, mas hoje tendo mais conhecimento, mais maturidade, eu consigo perceber que era muito mais uma admiração pessoal do que uma coisa profissional, um envolvimento profissional ali de envolvimento, né? Era mais uma expectativa minha, exemplos pessoais que eu tive, professores, enfim, que me fizeram crescer e desenvolver como profissional, do que líderes, né, que passaram na minha vida
e deixaram um legado. Infelizmente, eu não tive essa sorte, né? Digamos assim. Eu acho que os maiores desafios que eu enfrentei na área foi realmente liderar sem ter muito, né, conhecimento sobre. Apesar de já ter a formação, existem coisas que vêm com o tempo, maturidades que a gente vive com a experiência. E eu acho que meu maior desafio foi justamente assumir uma equipe que tinha muito mais experiência dentro da organização. Eu estava lá há pouco tempo e fui conduzir uma equipe de 11 pessoas que estavam lá, alguns há 6 anos, 7 anos. Isso foi um grande desafio para mim. Foi um trabalho extremamente cansativo, desgastante, mas uma experiência que eu levo, assim, para toda a vida. Foi muito bacana. Acho que eu cresci muito, aprendi muito, sou muito grata à minha equipe. Tenho contato com eles até hoje. Acho que esse foi o meu maior desafio. Aprender ali a respeitar a individualidade de cada um, o jeito de cada um, o tempo de cada um. Os que tinham mais tempo de casa tiveram mais resistência, então foi um trabalho bem minucioso, mas é um trabalho que eu me orgulho muito pelas relações que eu deixei. Foi algo, assim, bem desafiador. Eu tinha acabado de formar, eu tinha 21, 22 anos, então eu acho que esse foi o maior desafio que eu enfrentei. Mas tive vários desafios dentro do escopo, digamos, técnico, né? De lidar com processos seletivos totalmente específicos e complexos, vagas que não encontrávamos candidatos de forma alguma, desafios de atendimento ao pai, atendimento ao aluno, desenvolvimento de alunos com dificuldades de interação, inserção no mercado de trabalho de pessoas com inclusão. Isso hoje já é pouco falado e assim, hoje é muito falado, mas ainda se executa não tanto quanto deveria, né? Tanto que existe uma lei para respaldar isso, porque senão as empresas não têm interesse em cumprir. Então, desafios de inserir no mercado de trabalho pessoas com dificuldades, né, cognitivas ou pessoais, enfim, isso também foi bem desafiador. Assumir o RH, que eu nem... Acho que era muito mais um departamento pessoal do que um RH, apesar do nome na época ser RH, de 300 colaboradores dentro da Sadia. Então, assim, foram vários desafios. Eu acho que desafio para essa área é o que não falta, com certeza. Não existe padrão, né? Não existe unicidade. É cada dia um desafio diferente, cada dia uma novidade, cada pessoa é única. Então, equilibrar tudo isso, eu acho que é um desafio diário. A importância do psicólogo dentro da organização, eu acho que eu até respondi um pouco disso, né, nas perguntas anteriores. Eu vejo um conhecimento e uma sensibilidade humana diferente, né, em nós que estudamos. 5 anos, né, e mesmo assim é muito pouco para tudo que a mente nos entrega, para tudo que o ser humano nos entrega, eu ainda acho pouco. Você estuda e tem hora que você fala, não vai dar certo. E eu acho que falta muito essa sensibilidade de não ser técnica. A técnica sem a sensibilidade de percepção, ela é só uma técnica vazia. Então, e as pessoas dentro da organização, muitas vezes elas se pegam muito vinculadas somente a números, metas, padrões, questionários. E eu acredito que o psicólogo ele traga uma percepção, uma intuição,
né? Eu falo que tem coisas dentro da psicologia que ninguém explica, né? Você fala assim, eu acho que isso é isso. É uma intuição realmente, é um desenvolvimento interno de estudo, de observação, de uma série de coisas que a gente desenvolve mesmo sem perceber durante o curso, durante os estágios, durante as aulas, durante as práticas, que faz com que traga essa sensibilidade de olhar e de fazer aquilo ser mais do que uma técnica aplicada, fazer com que um treinamento seja mais do que um falatório, né? Você ter uma percepção de como as pessoas estão recebendo aquilo, de poder mensurar, né, o quanto as pessoas alteraram mudanças e comportamentos posterior ao treinamento, enfim. Eu acho que essa sensibilidade, eu acho que a importância do psicólogo é trazer a sensibilidade e várias perspectivas diferentes, porque o psicólogo ele consegue ter uma leitura de vários ângulos, né? Pelo menos traz uma facilidade maior para as pessoas que estudaram isso e que gostam de humano, né? Gostam de se conectar e de olhar a situação de vários ângulos. Eu acredito que falta muito isso nas organizações. Então, acho que é indispensável a participação do psicólogo, desde que ele seja, né, já falei isso um pouquinho para trás, colocado no lugar certo e que ele tenha determinadas autonomias para ele não se tornar o terapeuta interno de equipes e de o que na verdade acaba se tornando um centro de fofoca e de bochichos e atrapalha totalmente a cultura e a construção organizacional. Então ele tem que ser colocado no lugar certo para que ele consiga exercer aquela competência, né, que ele tem de forma enriquecedora a organização. Senão ele se perde. Ele se perde na função dele, porque o psicólogo ele gosta de cuidar, ele já tem isso dentro dele. Então as pessoas vão procurar e ele não vai saber falar não. Então se ele não estiver no lugar certo, a atividade dele dentro da empresa vai acabar perdendo o valor e muitas vezes mais atrapalhando do que contribuindo. Então ele precisa estar no lugar certo, exercendo, né, a função correta e para desenvolver tanto os colaboradores como a organização como um todo. Fazer uma organização se tornar mais humanizada acho que o mundo hoje tem falado muito sobre humanização em todos os aspectos, né? E o mundo precisa ser mais humanizado. Dentro da organização isso se torna um pouco mais complexo. Mas eu acho que nada, na minha opinião, todas as vezes que a minha equipe conseguiu se humanizar, ser solidária a uma situação, foi quando eu os coloquei nessa situação. Foi quando o desafio foi colocado de interação, de empatia, né? Acho que nada como você proporcionar com que a pessoa sinta aquilo, para que ela entenda a importância. Nós sabemos o quanto sentir é importante para assimilação. Então, quando você faz com que a equipe vivencie determinada situação, ela se torna mais empática, ela se torna mais humana. Eu lembro de um caso na escola em que eles me chamaram, o comercial me chamou, eu era coordenadora, né, na época, e o comercial me chamou por causa de um cadeirante. E na época a escola tinha só escada, não tinha elevador, não tinha absolutamente nada. E eu fui lá e a mãe e o pai estavam lá junto com o menino. E eles queriam muito fazer. Tanto que eles tinham subido, né, o filho. E eles valorizavam aquilo de uma forma, o curso, a vontade de profissionalizar o filho,
e de ver aquilo como uma expectativa de inserção do filho no mercado de trabalho, porque eu lembro que a mãe falou assim pra mim, falou, é só aqui que ele vai ter contato com outras pessoas, é aqui que que o mercado de trabalho vai enxergar ele. Então, eles tinham um olhar para a escola, para a equipe, para o curso que dentro da própria organização a gente não via, né? Uma expectativa e uma emoção muito envolvida ali. E eu chamei os professores que seriam os professores dele e expus a situação. Num primeiro momento, eles tiveram assim um rompante de não temos condições, como que nós vamos fazer, não tem como, enfim. E eu fiquei assim muito chateada com a situação e fui lá e falei que a gente ia aceitar ele como aluno. E me dispus a falar para a equipe que a gente ia dar um jeito. Porque o pai falou, não, nem que eu carregue ele todos os dias para a sala de aula. Então eu tinha que fazer toda uma logística de tentar trocar as salas. Eram 2 andares, do segundo andar para o primeiro andar, para pelo menos melhorar um pouco a situação. E tirar a resistência dos professores em relação a isso. E toda a organização se sensibilizou depois. No final do curso, ele era carregado pelos próprios colegas. Os professores acompanhavam, os colegas esperavam ele lá embaixo. E foi, assim, surreal o quanto todo mundo aprendeu com isso. Eu acho que eu fui um pouco ousada na época. Que realmente eu chamei a equipe já tinha uma resistência e mesmo assim eu, acho que eu fui um pouco ousada. Mas o aprendizado e depois disso não importava nada. Todos os desafios que vinham para eles sabiam que eles conseguiriam passar. E foi muito bacana mesmo. Então eu acho que humanizar a organização e a equipe é você permitir que eles tenham experiências diversas, para ver que nem é aquilo que foi gerado dentro da cabeça, né? Nem é aquele pré-conceito que a gente tem com determinadas coisas. Então, acho que a gente praticar, ser exemplo como líder, acho que tudo isso traz uma humanização maior para dentro da organização e para dentro dos colaboradores, né? Porque automaticamente não adianta a organização ter isso como cultura e os colaboradores não abraçarem essa causa, e não adianta os colaboradores abraçarem essa causa e a organização não enxergar isso como um ponto importante e mudar determinadas estratégias de inserção. A cultura e a identidade organizacional, elas são indispensáveis, na minha opinião, para que o colaborador sinta a organização e para que a organização consiga estabelecer as suas estratégias, né? Sem que você entenda quem você é e para onde você não vai para lugar nenhum. E a mesma forma o colaborador, se ele não sabe o que a empresa quer, né? Quais são os valores daquela empresa, o que aquela empresa defende, quais são as expectativas daquela empresa, ele também não vai saber como remar para que aquilo aconteça. Então, eu acho que é importante que a organização se conheça. É como se fosse um autoconhecimento, né? É muito importante que nós tenhamos um autoconhecimento. Então, é muito importante que a organização se conheça e que ela consiga transparecer isso para os colaboradores. E é muito importante que os colaboradores consigam compreender qual organização eles trabalham, o que eles podem esperar dessa organização e o que essa organização espera deles. Porque senão, eles estão lá sem saber para que rumo eles estão indo e a organização existe por existir. Ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe quais são as metas, quais são os anseios, o que ela precisa desenvolver, que tipo de colaborador ela quer. Então, a cultura e a identidade organizacional, para que você
veja, né, para que você tenha uma organização que busca o desenvolvimento, é indispensável. A gestão de pessoas dentro de uma organização, ela vai ser exercida por todos os gestores, né? Nós temos aí um setor mais técnico, que vai desenvolver técnicas, treinamentos, fazer levantamento de avaliação de desempenho, descrição de cargos e salários, mas a gestão ela é realizada por todos aqueles que são gestores, que são líderes e que têm pessoas na sua equipe, que precisam ser exemplo, que precisam gerir pessoas, né? A gestão de pessoas não é exercida por um setor específico, ela tem que ser exercida e alinhada, né, em toda a organização, para que obtenha-se sucesso em relação a isso. Acho que para gestão de pessoas, algumas competências, eu acho que eu não conseguiria enumerar aqui quais são as competências específicas, acho que eu teria que pensar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que essencialmente tem que ser um gestor com capacidade de liderança, de empatia, né? E não um chefe, alguém que vai só ditar normas. Tem que ser uma pessoa, tem que ser um bom ouvinte e ao mesmo tempo saber utilizar as palavras para dar os feedbacks de forma positiva e construtiva. Tem que ser uma pessoa empática, como eu já disse. Eu acho que essa é uma característica muito positiva, porque quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu olho para o outro exatamente como ele é, e eu conheço a organização, eu consigo tentar equilibrar isso daqui quando é possível. Em alguns momentos a gente não consegue mesmo, né? Tem pessoas que não foram feitas para determinadas organizações e tem organizações que não foram feitas para determinadas pessoas. Isso é normal. Nunca vai ser 100% nada na vida, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. Então, eu acho que um bom gestor é aquele que sabe que ele tem que ter capacidade de fazer com que os seus liderados olhem, admirem e queiram, né, seguir ele, pelo simples fato dele ser quem ele é, pelos valores dele, pelo que ele acredita, pela forma como ele transparece isso para a equipe. Acho que um bom gestor é aquele que sabe ser exemplo e sabe escrever sua história e sua caminhada dentro da organização.